Professor de História da Igreja, né? E eu acho interessante que tudo precisa ser estudado, Vilela, dentro do contexto da época. Claro. Quando nós separamos a história da igreja do contexto da sociedade do Império Romano, da história do mundo, do período filosófico, do período teológico, nós vamos enxergar só a desgraça. É. Porque, de fato, foi uma instituição perversa neste período. Só que nós temos que entender quem é que praticava a perversão. Então, a igreja errou. A igreja errou pela perversão de quem estava no poder. E quem estava no poder não eram cristãos de verdade. Eram interessados em títulos e poderes que tinham sobrado do Império Romano e que a igreja agora distribuía de acordo com os clãs familiares. E essas pessoas, para receberem títulos, se batizavam, se autodenominavam cristãs para serem aceitas dentro das normativas que a igreja tinha agora e que tinha absorvido do Império Romano. Mas nós tivemos no trono de São Pedro, na cátedra de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, nós tivemos papas que nunca acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Estavam ali apenas por título. Chegaram ao trono de Pedro por conta de política. Se batizaram para poder ter títulos. Por isso nasciam as aberrações. Então nós não podemos dizer a Igreja Católica. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Você quer falar de qual período? Idade Média? Vamos falar de 500 anos, 400 anos de Idade Média, 600 anos? Vamos delimitar o espaço? Porque a Igreja não foi durante 2000 anos o que ela foi na Idade Média. Então nós temos que entender, e aqui a razão é fundamental. Porque a igreja de Jesus Cristo, que nasce com Cristo a partir dos apóstolos e da sucessão apostólica, é a mesma igreja que está viva hoje. Pedro está vivo em Francisco, assim como os 12 apóstolos estão vivos nos bispos. É a mesma igreja. Eu não posso dizer que esta igreja é a mesma que cometeu tudo o que aconteceu na Idade Média, porque ela não está presa na Idade Média. Nós temos 2000 anos. A Idade Média foi um passado da igreja, corrompido por poderes que em momento nenhum se interessavam por Deus. Se interessavam pela política e por títulos humanos. E para o contexto filosófico, social e político da época, era interessante. Então não é eximir a igreja de culpa, mas não é olhar para a igreja de hoje e dizer: hoje vocês são culpados pelo que aconteceu há 500, 600 anos atrás. Entendi. Né? Porque é uma ignorância dizer isso. Papas particularmente ruins denegriram a Igreja Católica do século X ao XVI. Nessa época, havia uma enorme promiscuidade entre a política dos nobres, e pessoas sem qualquer formação religiosa ou interesse podiam chegar ao trono de Pedro. A corrupção desses papas, que na verdade eram leigos, seria um dos motivadores da Reforma Protestante. E a Reforma mudaria a dinâmica do poder entre os reis e os papas, pondo uma enorme pressão sobre a Igreja Católica, e assim, encerrando a era dos escândalos. O Espírito Santo prevaleceu. Um exemplo é do Papa Alexandre VI, de 1492 a 1503. Membro da família Borgia, comprou o título, subornando os cardeais. Foi um investimento. Em seu papado, desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas e mandou matar supostos hereges para confiscar suas propriedades. Na imaginação popular, ainda hoje Borgia, na Itália, é sinônimo de libertinagem. A lenda mais infame a seu respeito é de que teria cometido incesto com a própria filha. Enfim, é importante ressaltarmos este fato, entendendo assim que o Espírito Santo venceu, e a era dos leigos que compravam títulos dentro da igreja encerrou-se. Você sabia disto? Deixe seu comentário.